O que seriam preferências bem comportadas? Eu não lembro, já vi isso na faculdade em microeconomia, mas eu realmente não lembro. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, que é uma das grandes áreas da economia, e o livro texto base que eu estou utilizando que está me ajudando na construção desse tipo de conteúdo, Microeconomia, Princípios Básicos, do Varião. Estou tratando tópico a tópico, sempre trazendo algum comentário, alguma reflexão sobre isso. E eu estou no capítulo 3, que trata sobre preferências. Microeconomia é uma das grandes áreas da economia que se preocupa basicamente em entender o mercado em si, o comportamento das pessoas, o que determina o preço, coisas desse tipo que envolvem a relação das pessoas com o mercado, entre as famílias e as empresas. É basicamente isso. Diferente de macroeconomia, que se importa com a economia como um todo. Envolve questões de políticas econômicas, Estado, taxa de juro, inflação, desemprego, coisas desse tipo. A microeconomia não. Quer saber o que determina o preço, quais são as preferências das pessoas, quais são as restrições orçamentárias das pessoas, entre outras situações. Bom, e no início do capítulo 3 tem uma frase que eu sempre repito no início dos vídeos aqui. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, este poder pagar tem relação com restrição orçamentária que eu tratei no capítulo 2 deste livro, ou seja, sobre restrição orçamentária, um grande tópico de microeconomia. As pessoas escolhem as melhores coisas, escolherem as melhores coisas, neste caso aqui. Deixa eu só ver uma coisa, tá? As melhores coisas desse conceito, né? As pessoas escolhem as melhores coisas, tem a ver com o capítulo que eu estou atualmente, sobre preferências do consumidor. Então, quais são as preferências do consumidor, que é uma preocupação da microeconomia. E as pessoas poder escolher tem a ver com o mercado, que eu já tratei lá no capítulo 1 sobre mercado. Então vamos ao vídeo de hoje, que provavelmente eu teria que gravar em 1 ou 2 vídeos, né, pelo menos 2 vídeos, porque é um texto muito extenso. Preferências bem comportadas. Então já entendemos em que contexto estamos pensando aqui preferências, né? Já vimos alguns exemplos de curvas de indiferença. Conforme podemos observar, esses diagramas simples podem descrever muitos tipos de preferências, razoáveis ou não, preferências do consumidor, né? Mas se quisermos descrever as preferências em geral, será conveniente focalizar algumas formas gerais de curva de indiferença. Curva de indiferença já tratei em vídeos anteriores também, mas basicamente, vamos procurar o texto aqui, basicamente, são maneiras, curvas de indiferença são maneiras de se descrever preferências de modo gráfico. Então, as preferências do consumidor de modo gráfico. E quais são essas preferências que eu já mencionei aqui no canal? Substitutos perfeitos, complementares perfeitos, males, um bem mal, né? Bens neutros, saciedade, bens discretos, que foi o bem do vídeo passado, inclusive. Tá, então vamos continuar aqui. Nesta sessão descreveremos alguns pressupostos mais gerais que tipicamente assumiremos como sobre as preferências dos consumidores. Abordaremos ainda as implicações desses pressupostos para as formas das curvas de indiferença a eles relacionadas. Esses pressupostos, porém, não são os únicos possíveis e em algumas situações desejaremos utilizar... Meu Deus, eu estou torto na câmera aqui, cara. Eu não entendo essa minha câmera. Desejaremos utilizar pressupostos diferentes, mas... se os consideraremos como as características de definição das curvas de indiferença bem comportadas. Eu estou olhando para a tela aqui do meu celular. Suporemos de início que mais é melhor, isto é, que estamos falando sobre bens, não males, ou seja, que a gente quer consumir mais. Mais precisamente se X1, X2, que são cestas de consumo, produto 1, produto 2, ou cesta de consumo 1 e 2, for uma cesta de bens e Y1 for uma cesta, né, X1, X2 e Y1, Y2, uma cesta de bens com pelo menos o mesmo número de ambos os bens e mais um. Então, Y1, Y2 e X1, X2. Essa suposição é às vezes chamada de monotonicidade de preferências. Eu me lembro que eu vi isso mesmo na faculdade. Só não consigo explicar agora. Conforme sugerimos em nossa discussão sobre a saciedade, o mais é melhor provavelmente só até certo ponto. Assim, a suposição da monotonicidade diz apenas que examinaremos situações antes de alcançar esse ponto, antes que se manifeste qualquer saciedade. Então, até atingir a saciedade, né? Então, mais é melhor, mais consumo, mais produto, é melhor até que se chegue ou até que se atinja a saciedade. Aí não. Então, aquele bem se torna ruim. Enquanto mais, ainda é melhor. A teoria econômica não seria um assunto muito interessante num mundo em que todos estivessem saciados em seu consumo de todos os bens. Verdade. Mais um parágrafo para o vídeo de hoje. Qual a implicação da monotonicidade no tocante à forma das curvas de indiferença? Implica que elas têm uma inclinação negativa.
Isso será examinado na próxima figura que eu já vou tentar mostrar aqui. Se partirmos de uma cesta x1, x2 e nos movermos para algum lugar acima, à direita dessa curva, teremos de estar nos movendo em direção a uma posição preferida. Se nos movemos para baixo, para a esquerda, teremos de estar nos movendo para uma posição pior. Portanto, se nos movemos para uma posição indiferente, estaremos nos movendo para a esquerda e para cima, ou para a direita e para baixo. A curva de indiferença tende a ter uma inclinação negativa nesse caso. Bom, até agora ele só explicou então que essas preferências monotônicas têm uma inclinação negativa. O gráfico é mais ou menos assim, ó. Então, cestas piores estão próximas ao eixo entre x e y e as cestas melhores estão acima desta curva de indiferença com inclinação negativa. O que diz a descrição? Preferências monotônicas. Mais de ambos os bens é melhor para este consumidor. Vamos ver. Menos de ambos os bens representa uma cesta pior. Então, entendendo isso, que mais de ambos os bens, tanto de x1 e x2, é melhor para esse consumidor. Menos de ambos os bens representam uma cesta pior. É por isso que o gráfico se comporta dessa maneira. Se você observar mais próximo do bem x2, ó, quanto mais do x2, melhor. Quanto mais do x1, melhor também, tá vendo? Só que uma vez que você vai reduzindo ambos os bens aqui, ó, mais próximo do centro do gráfico, então isso é ruim. Começa a se tornar uma cesta pior. Cara, eu acho que eu vou parar por aqui, porque agora eu vou entrar em segundo lugar, um outro pressuposto, né? Deixa eu ver. Vou ter que parar por aqui mesmo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Então, hoje, preferências monotônicas. Resumindo o vídeo, o que são preferências? Qual que é o título do vídeo de hoje? Preferências bem comportadas. E para entender preferências comportadas, é preciso entender o que são preferências monotônicas. E a definição de preferências monotônicas é a seguinte, vou repetir para finalizar o vídeo. Mais de ambos os bens é melhor para esse consumidor. Menos de ambos os bens representam uma cesta pior. Eu fico por aqui, lembrando, estou construindo uma playlist de microeconomia. Toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal sobre esta importante área da economia. Vídeo passado eu tratei sobre o quê? Bens discretos, que eu não entendi direito, mas enfim, gravei e vou deixar aqui no final, caso você queira dar uma olhada. Valeu!